Paz, amor, amigos. Aqui estou novamente, a fim de continuar com o nosso papo, com a nossa conversa a respeito das evocações. Em que casos a evocação de uma pessoa viva pode ter mais inconvenientes? Devem-se abster-se de evocar as crianças de muita baixa idade, as pessoas gravemente enfermas e os velhos enfraquecidos. Numa palavra, pode ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo esteja muito fraco. Nota: a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília poderia também oferecer perigo se a pessoa se encontrasse nesse momento tendo necessidade de toda a sua presença de espírito. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga em consequência do trabalho ao qual se entrega o espírito, embora ausente. Uma pessoa nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigasse, respondeu a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que se abala pelas sacudidelas do balão. Uma vez que a evocação de pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando é feita sem preocupação, o perigo não existe quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis. Não, a circunstância não é a mesma, não são as mesmas. Ele não virá se não estiver em posição de fazê-lo. E, aliás, já não vos disse para perguntardes antes de fazer uma evocação se ela é possível? Quando experimentamos, nos momentos mais importunos, uma irresistível vontade de dormir, isso proviria do fato de sermos evocados em alguma parte? Isso pode sem dúvida ocorrer, mas com mais frequência é um feito puramente físico, seja porque o corpo tem a necessidade de repouso, seja porque o espírito tem a necessidade de sua liberdade. Nota: uma dama de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi constatada pela linguagem, as expressões familiares da criança e pelo relato muito exato de várias coisas que lhe aconteceram no colégio. Mas uma circunstância veio confirmá-la. De repente, a mão do médium se detém no meio de uma frase, sem que lhe seja possível mais obter nesse momento, e a criança, semi-desperta, fez vários movimentos em seu leito. Alguns instantes depois, estando dormindo, e a mão marcha de novo, continuando a conversa interrompida. E a evocação de pessoas vivas feita em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação distinta
do espírito e do corpo e, por consequência, a existência de um princípio inteligente, independente da matéria. Vamos falar agora sobre telegrafia humana. Duas pessoas, evocando-se mutuamente, poderiam transmitir-se seus pensamentos e se corresponderem. Sim, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Porque não seria praticado desde o presente? Era impraticável para certas pessoas, mas não para todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que o seu espírito se liberte da matéria. E é ainda uma razão para se fazer evocação em nome de Deus. Até lá estará circunscrita as almas de escola e desmaterializadas, o que se encontra raramente no estado atual dos habitantes da Terra. Bom, passaremos a seguir, sempre continuando neste rol de perguntas e respostas, né? Mas muitos assuntos surgem, muitas coisas temos ainda a falar. Então, essa nova parada falará sobre as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Então, é outra coisa que também é muito válida e é muito bom para todos nós sabermos, para nos orientar quando for preciso. Então, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Deve-se ligar a maior importância ao modo de se colocar as perguntas e ainda a natureza das questões. Duas coisas devem ser consideradas: as que dirigem aos espíritos, como a forma e o fundo. Sobre o aspecto da forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se as perguntas complexas. Mas há um outro ponto, não menos importante, que é a ordem que deve presidir a sua disposição. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com um método de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos as respondem muito mais facilmente e claramente do que quando são postas ao acaso, passando sem transição de um assunto a outro. Por essa razão, é sempre muito útil prepará-las antes, salvo para intercalar no decorrer da sessão as que são provocadas pelas circunstâncias, além da redação, que deverá ser a melhor, feita com toda reflexão. Esse trabalho preparatório é, como já dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a qual o espírito pode ter assistido e se dispor a responder. Nota-se com muita frequência, o espírito responde com antecipação. Por antecipação.
a certas perguntas, o que prova que as conhecia previamente. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque frequentemente é a natureza da pergunta que provoca uma resposta justa ou falsa. Há aquelas sobre as quais os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que nos são desconhecidos. É, pois, inútil insistir, mas o que se deve evitar acima de tudo são as perguntas feitas com o objetivo de pôr a sua perspicácia à prova. Quando uma coisa existe, disse eles, deve conhecê-la. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes o meio de verificá-la por vós mesmo, que não se dão o trabalho de responder. Essa suspeita os magoa e nada se obtém de satisfatório. Disso não temos exemplos todos os dias entre nós. Os homens superiores que têm consciência do seu valor se alegrariam em responder todas as tolas perguntas que tendessem a submeter-os a um exame como se fossem escolares. O desejo de fazer um adepto a tal ou a tal pessoa não é para os espíritos motivo para satisfazer uma vã curiosidade. Sabem que a convicção chegará cedo ou tarde, e os meios que empregam para provocá-la são sempre os que pensamos. E, como o tempo é pouco, a necessidade, então, de uma pausa, de uma paradinha. E nós, gente, continuaremos nesse assunto, explicando, orientando que tipos de perguntas que se deve fazer aos espíritos, né? Isso já foi falado atrás, dizendo que nós temos que ser sérios, manter-nos sérios, nada de brincadeirinha, de perguntinhas bobas, né? Principalmente os moços que gostam, são muito curiosos, não querem saber determinadas coisas, que se vão ou não vão acontecer, se ele pode ou não ter tal coisa, ou fazer tal coisa, né? E não há necessidade disso, não há necessidade dessas perguntas, e muito menos de fazê-lo porque eles têm muita coisa a fazer no plano espiritual, e aqueles que muitas vezes respondem são aqueles que gostam de brincar, de ver como é que sai a coisa. Eles se divertem às custas do encarnado. Então, a gente vai vendo, vai falando, nós estamos sendo todos nós orientados a esse respeito. E, não tendo mais no momento, voltemos então noutra ocasião.